Estamos observando o livro de Abacuque. Vimos a questão desse problema. O que é isso? Que problema do mal é esse? Como pode um Deus soberano, todo-poderoso, amoroso, bondoso, né, que governa tudo, existir e guiar todas as coisas, e ainda assim existir maldade, coisas ruins no nosso planeta e no meio dos seres humanos? Estamos observando que a culpa não é de Deus, pelo contrário, é do próprio pecado humano, apesar de que os homens criam o seu próprio mal, porque eles criam o mal e vivem dentro deste mal. Nós cantamos músicas muito difíceis de viver. Você pensou nisso enquanto estava cantando? Cantar, não olho as circunstâncias e somente olho para Cristo, né? Cristo é que dá alegria. Isso é muito difícil de viver na prática, não é verdade? Aí, como a letra remete a Abacuque capítulo 3, que em breve observaremos, fala exatamente desta verdade. Ainda que a figueira não floresça, né? Que a oliveira murche, que a colheita não produza, que os recursos não sejam suficientes, ainda assim eu glorificarei a Deus. Será que no meio das dificuldades nós glorificaremos ao Senhor, estaremos com paz em Cristo? Esse é o nosso grande desafio e testemunho hoje na modernidade. Antes de ir para Abacuque, no Evangelho de João, acho que é melhor desligar um desses aqui, que está, não é? Ninguém está prestando atenção em mim, está prestando atenção no ar-condicionado. João, capítulo 16, olha João 16, o último versículo. Antes de ler o último, vamos ler a partir do verso 29, e ele vai mostrar como o Senhor Jesus nos deu paz e segurança. João 16, 29. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Jesus aqui, o sermão do cenáculo, está falando sobre a sua morte na cruz. E então no verso 30 diz: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Jesus passou um bom tempo aqui explicando no cenáculo, nesta sala alugada, que ele iria morrer, iria ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus explicou, e só agora, no final, é que eles creram. Em Jesus, ele, de uma maneira muito enfática: credes agora? Quantas verdades de Deus nós ouvimos domingo após domingo, e aí talvez Jesus pergunte: agora que você está entendendo isso? Temos que ser ávidos leitores da palavra e firmes na doutrina e do ensino do Senhor Jesus. É o que ele demonstra aqui, para os discípulos, os apóstolos. Olha o verso 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus ia ser abandonado pelos seus discípulos, seus amigos mais chegados, e ele ficaria só, sem ninguém para ajudar. Você já ficou só, sem ninguém para ajudar? A nossa tendência é botar a culpa nos outros, no meio das dificuldades. Jesus ia passar pela maior dificuldade da vida dele, um homem perfeito, né, sem pecado, porque é Deus. E então no verso 33, Jesus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Semelhante ao que nós observamos no livro de Abacuque, ao que nós cantamos aqui em adoração a Deus. Quando nós cantamos estas músicas, irmãos, nós estamos dizendo para Deus, se você cantou de modo sincero, você está dizendo para Deus: Senhor, no meio da dificuldade, eu permanecerei fiel a Ti. No meio da tristeza e dos problemas, vou procurar a paz em Cristo. Não me desesperarei. Não abandonarei a fé no meio do problema, da perseguição, da escassez do recurso financeiro ou da falta de saúde. Perseverarei, porque do Senhor vem a verdade, porque Tu és o amor, a perfeita definição de amor, e na Tua palavra nós temos a
a verdade. Olha, eu acredito que todo crente ele vai passar em um momento ou outro da sua vida nesse teste. Abraão foi testado, todos nós seremos, se a nossa fé é de acordo com o nosso Salvador. E o Senhor Jesus quer, pelo menos é o que parece nas Escrituras, que em momentos da nossa vida passemos por aflições, não para nos maltratar, mas para nós adorarmos a Deus. E o crente, ele persevera até o seu último dia de vida, ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esta é a fé que você tem no Senhor Jesus? Ou você, quando eu fui evangelizado algumas vezes na minha infância para a adolescência, a mensagem que eu ouvia, e eu não criei nesta pregação que me foi feita, eu criei depois, lendo a Bíblia, mas a pregação era assim: olha, crê em Jesus, que os seus problemas vão ser resolvidos, né? Sua vida vai melhorar, você será mais feliz. É verdade, sua vida vai melhorar, é verdade, você será mais feliz, mas é verdade que você terá problemas, né? E talvez até uns mais sérios do que antes, porque você será perseguido pelo nome que você carrega, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus nunca enganou seus discípulos. Ele nunca disse que seria fácil. Nunca. Ele disse que passaríamos por dificuldades. Aqui mesmo no texto que acabamos de ler. Mas tem de bom ânimo, Jesus fala, porque Ele venceu o mundo. E a nossa vitória, a verdadeira vitória, é em Cristo. É o fato de podermos vencer as dificuldades, no meio delas, fiéis ao Senhor. O crente no Senhor Jesus Cristo sempre adora a Deus, sempre glorifica, mesmo no meio das lágrimas, mesmo no meio do sofrimento. Estamos observando Abacuque, capítulo 2, ainda não vamos para o capítulo 3, porque algumas questões importantíssimas precisamos observar. Em Abacuque 2, estamos vendo como Deus responde a Abacuque sobre o problema do mal no mundo. E Deus responde dizendo que a nação da Babilônia, ela foi escolhida por Deus para invadir Jerusalém, a terra cujo nome de Deus ali é representado, onde estava o templo do Senhor, onde estava a cidade murada de Jerusalém. O testemunho do Senhor partia daquela cidade, mas o povo de Deus decidiu pecar contra o Senhor. O Senhor, ele não tem privilégios, ele não dá privilégios para ninguém. Nós somos o povo de Deus porque cremos em Jesus e somos a igreja do Senhor. Mas se nós também não andarmos na linha, em retidão, o Senhor também há de tratar conosco, como tratou com Israel, como trata com aqueles que rejeitam a sua vontade. Como percebemos a resposta de Deus ao mal? Primeiro, Abacuque foi lá para a torre de vigia, a ideia é uma metáfora, uma figura, para esperar a resposta de Deus. Como uma sentinela, um atalaia, aguarda o anúncio de que a guerra foi ganha, como ele aguarda as boas notícias, a boa informação. Então, primeira questão, quando passamos pelo mal, quando o mal atinge a nossa vida, as nossas famílias, quer seja por causa dos nossos pecados, ou quer seja por outras situações da vida, esse mal pode ser financeiro, pode ser na saúde, pode ser na perda de entes queridos, pode ser na família, pode ser em várias situações. Quando esse mal nos atinge, nós temos que aguardar a resposta de Deus. Jamais duvidar. Mesmo quando não entendemos. Cantamos isso hoje, né? Mesmo que eu não entenda tudo o que Deus quer, eu tenho que confiar que o Senhor é soberano. Mais uma vez, falei domingo passado, hoje de novo, Abraão, quando foi sacrificar seu filho, Isaque, o filho da promessa, de onde viria o Salvador. Deus nunca pediu sacrifício humano. Essa ordem de Deus para Abraão era ilógica. Na época não tinha sentido. Mas Abraão não questionou. Agora entenda, foi uma ordem direta de Deus. Tem que ter muito cuidado com isso. Uma ordem direta de Deus, ele foi e cumpriu esta ordem direta de Deus. Levou seu filho para sacrificar em adoração ao Senhor, porque Deus mesmo pediu. Mas Hebreus 11 fala que Abraão cria que Deus podia ressuscitar Isaque.
enquanto estava subindo ali no monte para sacrificar o seu filho. E graças a Deus não foi necessário tamanho sacrifício. Depois nós vimos, domingo passado, além de sabermos que temos que aguardar a resposta de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, o plano de Deus não falha, apesar de existir o mal no mundo, porque o homem escolheu o pecado e, consequente, o mal e a morte, o Senhor administra todos esses elementos e o nome de Deus é glorificado. Deus é justo e o soberbo será punido. Deus mostra que também punirá a nação da Babilônia. Nós vimos no Salmo 37 que aqueles que fazem injustiça na terra serão punidos aqui e no porvir. Aqueles que não creram no Senhor Jesus serão punidos com a condenação do inferno de fogo, porque escolheram viver nos seus próprios pecados, decidiram viver nos seus próprios pecados e rejeitaram a vontade de Deus, por isso são condenados. Deus é justo, o soberbo será punido. Mas vimos também que em Abacuque, capítulo 2, verso 4, existe uma outra pessoa além do soberbo aqui. Olha Abacuque 2, verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E a terceira resposta, a terceira pista aqui de Deus para a resposta ao problema do mal é que Deus é justo. O justo viverá pela fé. Justo aqui é um nome não para aqueles que não pecam, até porque não existe, mas é a terminologia do Antigo Testamento para quem é crente, para quem creu no Messias, neste Messias que viria se sacrificar para salvar os homens. Quem tinha esta fé no Antigo Testamento, a mesma fé de Abraão, este era salvo. Este era um verdadeiro israelita no período do Antigo Testamento. Por isso, vamos continuar o que não terminamos domingo passado. O justo viverá pela fé. Nós crentes temos que viver pela fé. Viver pela fé é viver como nós cantamos hoje, não olhando as circunstâncias. A nossa leitura bíblica, o nosso serviço na igreja do Senhor Jesus, a nossa devoção a Deus, a nossa paz e a nossa mais íntima alegria não deve vir das circunstâncias, mas deve ser fundamentada no Senhor Jesus Cristo, na salvação que o Senhor nos deu, na graça de Deus para com as nossas vidas. Você pode se avaliar e você percebe se você está seguindo as circunstâncias ou não pelos eventos que acontecem na sua vida. Se você tiver uma grande dificuldade, um grande problema, grande tribulação, e naquele momento você se desesperar, ou se você não conseguir ler a Escritura, ou deixar a oração de lado e se entregar ao desespero, à tristeza profunda e deixar a sua alma ir por esse caminho escuro, é sinal de que você não estava tão firme quanto pensava estar no Senhor Jesus Cristo. Mas se você segue a disciplina de Jesus, como o apóstolo Paulo, grande pregador, homem de Deus, que teve revelações do próprio Deus, um homem que não teve medo de ter os seus pecados registrados na Bíblia. E ele mesmo registrou que ele era pecador. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é o que eu faço. Parafraseando Romanos 7. Pense num homem honesto. Teve revelações de Deus, mas foi sincero em confessar que era pecador. E ele dizia isso para as igrejas, a quem ele escrevia a palavra de Deus que Deus dava para ele. Paulo se esmurrava, óbvio que isso é uma figura, né, uma metáfora, para não ser reprovado naquilo que ele pregava. Então, Paulo tinha medo de pregar errado. Um homem estudioso, um acadêmico da época dos fariseus, seria o grande nome depois de Gamaliel, provavelmente, mas ele tinha medo de pregar errado, de viver errado. Então ele vivia em disciplina. Essa disciplina que eu estou dizendo não quer dizer que ele se maltratava fisicamente, não é isso, mas quer dizer que ele estava atento às situações ao seu redor, porque ele sabia que era pecador. Um crente espiritual, se você quer entender desta forma, é aquele que reconhece que é pecador e que teme
os seus pecados. Teme se afastar do Senhor, envergonhar o nome do Senhor Jesus Cristo. Somos muito fracos. Essa é a realidade. Não é verdade? Somos muito fracos. Por isso, todo dia temos que ler a palavra de Deus. Ela é o nosso alimento. Entender com os nossos olhos a Escritura. Em oração, confessar pecados, suplicar a graça de Deus, o favor do Senhor, todo dia. Porque sem Deus, como nós vamos conseguir viver a vontade do Senhor? Essa é a ideia. O justo vive pela fé. Esse versículo ele foi citado algumas vezes no Novo Testamento. Romanos 1,17, nós vimos domingo passado, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esta fé, a que nos leva a crer no Senhor Jesus Cristo, vem de Deus. E é esta fé que vem de Deus, que nos leva à salvação, é a fé diária, onde nós vamos enfrentar dia após dia as coisas que estão ao nosso redor, quer seja no casamento, na criação dos nossos filhos e tudo mais. E se nós não crermos que o Senhor cuida dos nossos queridos, da nossa família, de tudo que está ao nosso redor, nós realmente vamos cair em desespero. Se nós não crermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, vamos nos desesperar, nos perturbar, no mais profundo do nosso íntimo. E aí não há felicidade, não há alegria. Quando vivemos pela fé, diariamente, constantemente, entendemos a paz de Cristo. Entendemos o texto de João, capítulo 16, que o Senhor Jesus venceu o mundo por nós, para termos a paz do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 3,11 também cita Abacuque 2, verso 4. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, pela lei, ninguém é salvo, ninguém é declarado justo, mas somente pela fé. E o crente vive diariamente pela fé. Às vezes, nós não conseguimos colocar este conceito de viver pela fé na nossa vida prática. Às vezes as pessoas pensam que vive pela fé o missionário, que vem constantemente aqui apresentar um relatório missionário. Alguns falam até dos valores do seu sustento. Olha, esse homem vive pela fé, porque depende de ofertas. Mas, irmãos, todos nós vivemos pela fé, ou devemos viver, crendo que o nosso sustento vem do Senhor. Do Senhor. Né? Às vezes um concurso parece que traz uma grande estabilidade, e na prática acaba trazendo mesmo, e não é pecado fazer concurso, não estou dizendo isso, mas é pecado crer que agora eu estou tranquilo, né? Não preciso mais viver pela fé. Não, temos que continuar vivendo pela fé, apesar de uma certa estabilidade financeira. Temos que continuar vivendo pela fé, apesar de uma certa saúde, apesar da vida estar caminhando bem, mas ainda assim temos que viver pela fé, porque é o Senhor Jesus que sustenta todas as coisas. Mas o autor de Hebreus também cita Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E aqui, esse versículo é muito importante, porque ele está fazendo o contraste entre o crente e aquele que se diz crente, mas está bem fraquinho na fé e nem parece que é um servo de Deus. Lendo novamente Hebreus 10, 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Se o justo, o crente, deixa de viver pela fé, ou seja, se ele retrocede, se ele começa a viver confiante no que ele possui, ou na sua inteligência, ou na sua beleza, ou nos valores deste mundo, deste século, Deus não tem prazer na alma daquela pessoa. Verso 39. Nós, porém, ele está fazendo aqui a polarização, né? Tem aqueles que retrocedem na fé. Retroceder na fé é não viver pela fé. Nós, porém, aí que ele assume, o autor dessa epístola, é um novo grupo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. É como ele está dizendo, os crentes
não retrocedem, eles vivem pela fé. Não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O crente do Senhor Jesus persevera na fé até a volta de Cristo, até a sua morte. Ele não retrocede, porque quem o sustenta é o próprio Cristo. É a graça de Deus que nos sustenta. Se você vê um irmão, uma irmã fiel, dedicado ao Senhor, não é porque esse irmão, essa irmã é bom ou boa demais. É porque Cristo sustenta. Se o pastor prega, é porque Cristo sustenta. É graça, é completa graça. Não é mérito humano de ninguém. E esta graça é para que estejamos prontos para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Desta forma, a nossa fé não é baseada no homem, nem na capacidade humana, mas é no completo milagre de Deus, de fazer com que nós não pensemos em nós e amemos ao Pai. O justo vive pela fé, crendo que é o Senhor que dá tudo que você tem. Crendo que é o Senhor que lhe ama e sustenta, saúde, tudo que você tem, tudo que você é, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que deu, porque Ele lhe ama. E esta é a vontade de Deus para a sua vida. Não cremos no acaso, não é verdade? Nós não cremos que nós conseguimos com nossa própria força, nós cremos no Senhor, que dirige todas as coisas. Esses textos citam a mensagem de Abacuque. E esta é a essência desta mensagem. O justo vive pela fé. E a pergunta a nós é: estamos vivendo pela fé? É só o missionário que tem que viver pela fé? Um pastor, um seminarista? Esses homens é que vivem pela fé. Nós, pobres mortais, não vivemos pela fé. É assim? Todo crente é um sacerdote de Cristo. Todo crente vive pela fé. Deus nunca escondeu na Bíblia, voltando para a questão do problema do mal, Deus nunca escondeu na Bíblia que dele procede o mal. Embora Deus não é o culpado pelo mal, nem trata ninguém com o mal, mas procede dele, da vontade dele, ele que permitiu que acontecesse. Quer seja na vida de Jó, quer seja aqui com os judeus, no episódio que precede ao cativeiro babilônico. Lá em Lamentações, lemos esse texto também, capítulo 3, verso 38, diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? E Jó refletiu essa mensagem, Jó falou: se eu soube receber o bem de Deus, por que também não vou receber o mal que vem de Deus? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. O mal ou o bem que vem sobre nós é pela determinação do Senhor. Embora não seja Deus que efetua ou efetiva o mal, não é, porque Deus não tenta ninguém, como o Tiago muito bem coloca, mas o Senhor dirige, o Senhor permite e deixa com que este mal aconteça, certamente para a glorificação do seu próprio nome e para a edificação do seu povo. Amós, capítulo 3, verso 6, diz: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Algum mal na cidade de Fortaleza vai acontecer sem que Deus tenha feito? Não. Está no controle de Deus. Porque Deus é mau? Não. Perfeito amor, pura bondade. Mas o Senhor administra os pecados e o mal para a glória dele e para a edificação do seu povo. Devemos crer que o mal é instrumento de Deus para o nosso bem. Mesmo quando não entendemos, muito parecido com o que cantamos hoje, não devemos olhar as circunstâncias, mas confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos tudo. Romanos 8, 28, citamos tanto esse texto, não é verdade? Veja que na Bíblia, os ensinos mais fáceis e simples de compreender são os mais difíceis, não é verdade? Jesus sintetizou a lei de Moisés em 2 grandes mandamentos: amar a Deus de toda a alma, de toda a força, de todo o teu coração. É difícil entender isso? Não, mas difícil é viver este amor pelo Senhor. E aqui em Romanos 8, 28 é um exemplo de um ensino muito simples, mas muito difícil de ser vivido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam.
inclusive as coisas ruins, os males que estão próximos de nós. Deus usa o mal para testar os seus servos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz em 1 Pedro 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A epístola de 1 Pedro, escrita por Pedro, foi para motivar os crentes a serem fiéis no meio do sofrimento. E aqui diz que o valor da nossa fé será apurado por fogo. Passaremos por momentos, naquela época eles estavam passando por perseguição enorme do Império Romano contra a fé deles. E o objetivo desta purificação, deste fogo que estava ali intenso, isso aqui é uma figura mostrando o tamanho da tribulação que eles estavam enfrentando, o objetivo deste mal. Louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A igreja verdadeira, ela é perseguida em vários países do mundo. Tem perseguição no México, na China, tem perseguição nos países muçulmanos, que são mais fechados. Você não pode nem entrar com a Bíblia lá. Você não pode nem entrar como missionário na Indonésia, não é verdade? Ainda hoje se crucificam cristãos. Né? Por que tanto mal se estamos pregando a salvação em Cristo? Não é verdade? Mas este fogo vai redundar em louvor e glória. No nosso país não temos esse tipo de perseguição, mas temos uma perseguição muito sutil, que tenta enfraquecer a nossa fé. Tenta fazer com que nós nos amoldemos a um tipo de cristianismo letárgico, onde ninguém quer saber de Bíblia mais, onde ninguém mais quer ter vida de oração, onde as pessoas vivem de qualquer jeito, de qualquer forma, aprendem um versículo aqui, outro acolá, e gritam o nome de Jesus e pronto. Está tudo bem. Lembra hoje de manhã, né, que nós viemos para a escola dominical e aprendemos que até os demônios creem e tremem. Então, crer em Deus, até os demônios creem. Que grande novidade é crer em Deus, não é verdade? Até os demônios têm esse entendimento. Mas a fé do servo de Deus ela é outra, é bem diferente. Ainda Tiago fala que Deus usa o mal para testar os seus servos, os seus filhos. Tiago capítulo 1, verso 2. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quer dizer, veja que coisa difícil de compreender. Ter por motivo de toda alegria. Não é uma alegria mais ou menos. Está muito alegre, porque eu sei que eu vou passar por várias provações por causa do nome de Jesus. Esta igreja aqui, cujo pastor era Tiago, é a igreja de Jerusalém, que fugiu da cidade de Jerusalém por causa da perseguição lá em Atos capítulo 8. E então eles se espalharam pela Ásia Menor e por várias outras regiões do mundo antigo ali do Império Romano. Lembra, pelo texto lá de Atos 8.1, vai dizer, 8 verso 1 e 2, que só ficaram os 12 apóstolos em Jerusalém. Aquela igreja já tinha mais de 5.000 convertidos ali. Inclusive sacerdotes tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo. E esta igreja fugiu, e nessa fuga, muitos deixaram as coisas para trás, pertences, moradia, e alguns talvez fugiram com a roupa do corpo, e estavam ali sofrendo fome, sofrendo frio, não tendo onde morar, tentando se estabilizar em outras regiões do mundo greco-romano daquele período do primeiro século. E a resposta do pastor daquela igreja em carta para eles está aqui. Tende por motivo de toda alegria o passardes por provações. Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas é tão cruel, pastor, que coisa terrível. Na verdade, não. Porque quer você seja crente ou não, você vai passar por aflições na vida. Porque o mundo está caído, corrompido pelo pecado. Tudo é imperfeito.
Você vai buscar uma alegria e uma felicidade neste mundo que ela não existe. Você vai tentar alcançar algo que é inatingível, porque o pecado arruinou a humanidade, a natureza. E o que nós temos hoje no mundo é uma sombra do que outrora foi a criação perfeita de Deus. O que nós temos hoje na humanidade é uma sombra de uma humanidade perfeita que Deus criou. Então, a alegria perfeita e verdadeira é na comunhão com o Senhor, seu Deus. Ele é que vai te dar esta alegria. E uma alegria tamanha que até no meio da dificuldade você poderá alegrar-se. Paulo e Silas, presos lá, louvando a Deus. Já pensou? Com as costas ardendo das chibatadas, pés e mãos presos numa estrutura de madeira, de modo desconfortável ali, numa jaula, louvando ao Senhor, pelo privilégio de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que não precisamos passar por estas situações, mas o Senhor nos edifica no meio das provações que enfrentamos. Ainda, Deus usa o mal para disciplinar seus filhos. Hebreus capítulo 12, verso 7. Veja como Deus usa o mal, usa as dificuldades para nos disciplinar. Hebreus 12, verso 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Deus usa disciplina para nós podermos participar da santidade de Deus. Deus usa certos males para nós podermos aprender a ser santos. Como Deus é santo, e isso é bom. Um pai que disciplina o seu filho é porque o ama. Deus usa o mal para preservar vidas. Já pensou? E um exemplo maravilhoso da Escritura está em Gênesis, capítulo 50, verso 20. Abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Você sabe de quem é essa história, né? É a história de José. José é um exemplo que sofreu muita injustiça, muitos males, mas o objetivo foi preservar vidas, das quais viria o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Olhe Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Qual foi o mal que os irmãos de José intentaram contra ele? José teve sonhos e visões, revelações de Deus para a sua vida. E José, talvez o erro dele foi dizer para os irmãos e para o seu pai esses sonhos. Se é que isso é um erro, pode nem se dizer que isso é um erro. E no sonho, José seria aquele que lideraria sobre sua família. José era o mais novo naquele momento, depois vem Benjamim. E então, no momento que o pai de José, Jacó, diz: meu filho, vá lá ver como estão seus irmãos, leve alimento para eles, porque eles estão pastoreando as ovelhas. Lá vai José. E então os irmãos se juntam e planejam tirar-lhe a vida por inveja. As tribos de Israel, representadas naqueles homens, de onde viriam o povo de Israel, o povo de Deus, queriam matar José por inveja, porque o pai de José deu a ele uma túnica mais bonita do que a dos outros, porque José era fiel e temente a Deus. Diferente de Rubens, que se deitou com a concubina de seu pai, Bilá. Diferente de Judá, né, que também tinha seus pecados, inclusive
se colocando ali com uma possível prostituta cananeia, que na verdade era Tamar. Os pecados de Levi e Simeão, que exterminaram praticamente os siquemitas. Quantos pecados, além de ídolos que estavam escondidos nas coisas ali dos filhos de Jacó. Eram muitos pecados na casa de Jacó, mas José era temente ao Senhor. Mas Rubens intercedeu e disse: não mate o menino, joga aí no poço. E aí jogaram no poço. Depois passaram os midianitas ou ismaelitas, vende. Pode ser que vende José e a gente se livra dele. Depois inventaram uma mentira para Jacó, para dizer que José tinha sido morto por uma fera. E nesse momento José se torna escravo, num povo estranho. Já pensou? 17 anos. Escravo de um povo estranho, levado pela inveja dos seus irmãos. Eu, se estivesse na posição de José, mandava matar meus irmãos. Talvez eu mandasse matar todos. Matar todos. Não, pastor, isso é muito mal. Bem, não sei, talvez até você mandasse também. Um homem deste estava em profunda intimidade com Deus. Eu não queria mandar matar, mas eu não duvido não. Né? Porque a raiva que está no nosso coração é enorme. Se não estivermos em íntima comunhão com Deus, é a inveja, é o ódio que vai estar no nosso coração. Mas esse homem entendeu. Tudo isso que a gente está ensinando no livro de Abacuque é para a gente aplicar como José aqui aplicou. É para eu aplicar como José aqui aplicou. Todo o mal que José sofreu foi pela vontade de Deus para preservar vidas. Será que nós conseguimos viver dessa forma? E José foi comprado e levado escravo para a casa de Potifar e foi fiel a Potifar, se tornou ali mordomo da casa de Potifar, mas aquela mulher, que nem tem o nome dela registrado na Escritura, passou dias e dias tentando José para que José caísse em pecado, e ele foi fiel, mas apesar disso foi lançado no calabouço, pela sua fidelidade. Pensou? Se fôssemos nós, pensaríamos assim: Senhor, o que adianta ser fiel, estar na igreja, buscar o Senhor, isso acontece coisa ruim, né? Talvez nós pensássemos assim, mas José cria na revelação de Deus que ele teve naquele sonho, que ele cuidaria da casa dele. Não é verdade? E aí ele fala lá, interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e aí ele diz: não, vou lembrar de você, José, quando eu voltar lá para Faraó, copeiro, vou lembrar de você e vou falar. Ainda demorou mais de 2 anos até que o copeiro se lembrasse de José. José fez uma coisa boa para o copeiro e foi esquecido. Já pensou? Tanto sofrimento na prisão, mas em tudo isso ele permaneceu fiel. E o texto diz na história de José que Deus era com José. Ele foi firme porque a graça de Deus estava com ele. Temos que pedir a Deus para que a graça do Senhor esteja conosco, para que nós não pequemos, não falhemos, para que enxerguemos o mal ao nosso redor como o bem de Deus para as nossas vidas. E então, quando José se depara com a sua família, é isso que ele diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Eu não sou nenhum ingênuo, José estava dizendo. Vocês intentaram o mal contra mim, eu sei muito bem disso. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E Israel cresceu mais ainda, e dele veio o Messias, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Deus usa o mal para preservar vidas. No meio da história de José, talvez José não estivesse entendendo nada, mas ele creu que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ele entendeu biblicamente que todo o sofrimento que ele passou era para que se cumprir a vontade de Deus, para que o povo de Israel se formasse, porque de Judá viria o Salvador. Veja como o Senhor usa as coisas ruins para que o seu próprio nome seja glorificado. Deus tem um plano. Aguarde. Abacuque foi como uma sentinela para a torre de vigia, aguardar qual seria a resposta de Deus para o mal que viria sobre Judá. E Deus estava disciplinando Jerusalém.
Ainda em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, abra aí sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, veja que Deus usa o mal para capacitar seus servos a confortar outros. Você passou por situações difíceis, você passou por momentos terríveis na sua vida, na sua família, no casamento ou em outras situações. Por que eu passei por tudo isso? Para confortar outros, para consolar seus irmãos, amigos. Olha 2 Coríntios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Aqui é a lição. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Percebe? Deus nos consola dos nossos males. Para quê? Para nós aprendermos a consolar os outros que também sofrem. Você tem confortado o seu irmão que está sofrendo, consolado, amparado, ajudado, amado o seu irmão? Verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo sabia que tudo que ele sofria tinha um propósito de Deus. E era para confortar os irmãos, era para ajudar, era para amparar. Veja mais um propósito do mal na administração de Deus. Deus usa o mal para que nós, seus servos, confortemos uns aos outros. Deus também usa o mal para nos capacitar a trazer testemunho. Um exemplo está lá em Atos 7, não dá para ler o texto, é o capítulo praticamente todo, mas a ideia é que Deus usou o mal ali na vida de Estevão. Estevão foi apedrejado, mas o testemunho de Estevão foi importantíssimo para que a igreja se tornasse mais viva e começasse a pregar o evangelho no meio da perseguição. Deus usa o mal em seus servos para dá-los maior alegria quando o sofrimento é substituído pela vontade de glorificar a Deus. Olha 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Deus usa o mal para que nós tenhamos maior alegria no meio do sofrimento. Amados, 1 Pedro 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Mais uma vez, a primeira epístola de Pedro foi escrita com o propósito de confortar os crentes no meio do sofrimento, no meio da perseguição, Império Romano prendendo, matando cristãos, homens tementes ao Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, olha a mensagem de conforto. Não estranhe o fogo ardente. Fogo ardente aqui se refere à perseguição. Não estranhe o mal, os problemas e as dificuldades. Não é culpa de Deus, mas do pecado humano. Mas Deus usa este mal para que nós nos alegremos e, quando da vinda do Senhor Jesus Cristo, tenhamos uma alegria extrema, estejamos exultando com tanta alegria. Veja como Deus usa o mal nas nossas vidas. Deus usa o mal também para demonstrar a sua obra, para mostrar como ele age. Olha João capítulo 9, versículo 1. João 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. João 9, verso 1. Agora o verso 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
Havia aquela ideia, na época, se uma pessoa nasceu cega ou manca ou paralítica, de nascença, foi pecado dos pais ou de um antepassado. Verso 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aí você pergunta, por que uma pessoa nasce assim, com essas dificuldades, esses problemas? Para que se manifeste nele a glória de Deus. Especificamente aqui, Jesus faria um milagre, mas os outros certamente vão, de alguma forma, externar o poder do Senhor. Não entendemos tudo. O plano de Deus é muito bem elaborado, muito complexo. Foi feito antes da criação de todas as coisas. Tem começo, meio e fim. Nós só entendemos um pouco, um recorte desse plano, um pouco da nossa vida no meio deste projeto. Nós somos um grãozinho de areia no meio do plano do Senhor, que é todo inclusivo, perfeito, todo bem elaborado e não vai falhar. O plano do Senhor não vai falhar. E é mediante este plano que nós temos que viver pela fé, sem medo, sem ansiedades. Sei que passamos por isso, mas não deveríamos, porque o justo vive pela fé. E quando estivermos com as nossas ansiedades, temores, preocupações, temos que lembrar disso. O Senhor está no controle. Eu vou fazer o que tiver ao meu redor, à minha mão, para resolver as questões. É óbvio, é claro, não devemos ser irresponsáveis. Mas sabendo que a nossa ação para resolver os problemas e as questões da nossa vida só vão se efetivar pelo querer de Deus e pela vontade do Senhor. E que se as coisas não vão bem, se o mal acontece nas nossas vidas, o sofrimento, as perdas, os problemas se acumulam, pode ser disciplina de Deus, pode. E isso é bom, se for, amém. Pode ser uma prova da nossa fé para sermos mais maduros, pode ser para nós confortarmos o outro, pode ser para aumentar a nossa fé, tem muitas razões, pode ser até para aumentar a nossa alegria. Às vezes temos tantas coisas e estamos tristes, sem valorizar tudo que Deus nos dá. Aí você passa por um problema, aí quando Deus abençoa, você supera, aí você enxerga a vida de outra forma. Agradece por tudo, até pelas pequenas coisas. Você se torna grato ao Senhor, mas se não fosse aquele mal, você não teria esta percepção de gratidão e de adoração ao Senhor nosso Deus. Por isso Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus, o nosso Deus, o Deus que se revela na Bíblia, Ele é o Senhor de todas as coisas, soberano sobre tudo, inclusive sobre o mal. Eu temo este Deus, quero temê-lo, porque Ele controla tudo. Nada sai do controle dEle, nada sai do controle de Deus. Nós temos acesso a orar, a pedir, a agradecer, a interceder a este Deus, a cantar para Ele, a viver próximo dEle, porque Ele nos deu este acesso por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em intimidade com a pessoa mais poderosa do universo. Isso deve despertar o nosso desejo de ler a carta de Deus, que é a Bíblia. Isso deve despertar a nossa vontade de buscar a Deus em oração. Isso deve nos acalmar no meio dos problemas, no meio das dificuldades. Ir para um local, você está atribulado, aflito, ansioso, vai para um lugar sozinho, sem ninguém, se deita, se prostra, se ajoelha ali e converse com o Senhor. Mostre a Deus o seu sofrimento. E clame por Ele, e você vai ver que o Senhor vai lhe encher de uma paz tal,
sobrenatural que só vem dele. Só vem de Deus, porque Ele controla todas as coisas. O mal é administrado pelo Senhor. Não precisamos temer. Não entendemos tudo e nem precisamos. O necessário é saber que o Senhor é soberano sobre tudo, inclusive sobre o mal, e que tudo o que Ele faz é para o nosso bem. Vamos, assim, adorar e glorificar o Senhor nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai amado, por estas verdades. Tua palavra nos mostra como o Senhor usa o mal no mundo, ao nosso redor, nas nossas vidas, para te glorificarmos. Esta é a receita da verdadeira felicidade. Percebemos na tua Escritura como é maravilhoso o teu plano e te pedimos que o Senhor nos ajude a viver pela fé, porque só conseguiremos, Pai amado, entender, não só de modo cognitivo, mas espiritual e viver na prática estas verdades pela fé. Somos fracos e pecadores, precisamos de Ti, que o Senhor cuide de nós, Teu povo. Ajuda-nos a ter esta fé, viver pela fé, dia após dia, sabendo que a cada dia que acordamos é porque o Senhor quis. A cada dia que vamos ao trabalho é por determinação do Senhor. Tudo está nas tuas mãos. E isso nos dá paz e segurança. Que o teu nome seja glorificado, Pai amado, através de nossas vidas, especialmente no meio dos problemas e tribulações. Que a nossa fé brilhe no meio das trevas, não porque somos bons, mas porque a tua graça nos sustenta. Para a glória do teu nome é o que te pedimos, e no nome do Senhor Jesus. Amém.